E aí galera, aqui quem fala é o professor Valdemir Júnior e nós vamos dar prosseguimento aí à nossa série de vídeos sobre logaritmos, tá? E na aula de hoje nós vamos tratar sobre as consequências da definição, né? Então nós vimos na aula passada um pouquinho da história, né, como surgiu, e vimos também o conceito, a definição de logaritmo, né? Então vamos dar uma relembrada aqui na definição. Sendo A e B números reais positivos com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A o expoente x ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência elevada a x seja igual a B, ou seja, o log de B na base A é igual a x se somente x, A elevado a x, for igual a B. Então, pessoal, por questão de conveniência, nós vamos substituir aqui esse x por uma letra C, para poder tratar das consequências, tá bom? Essa definição aqui, ela gera algumas consequências. Nós vamos ver todas elas a partir de agora, tá? Então vamos lá. A primeira consequência é essa aqui, ó. O logaritmo de 1 em qualquer base A é igual a zero. Lembrando que, ó, como nós substituímos o x pelo c, nós vamos ter agora A maior do que zero diferente de 1, B maior do que zero e C maior do que zero também, tá? Então vamos lá. A primeira consequência é: o logaritmo de 1 em qualquer base A é igual a zero. Ou seja, o log de 1 na base A é igual a zero. Então, essa primeira consequência aqui, ela é decorrente de uma das propriedades da potenciação que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, independente de qual seja o número que esteja aqui na base, se for log da base, sei lá, 5.000, log de 1 na base 1 milhão, isso aqui com certeza vai ser igual a zero, porque isso é uma consequência da propriedade da potenciação que diz que A elevado a zero é igual a 1, tá bom? Então, qualquer número que seja, se esse número for elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Então, consequentemente, o log de 1 em qualquer base, seja ela qual for, esse resultado aqui vai ser sempre igual a zero, tá? Então, guarda bem aí essa primeira consequência da definição. A segunda, ela diz o seguinte: o logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1. Ou seja, se eu tenho um logaritmo que é igual à base, então ela vai ser sempre igual a 1. Se eu tenho um logaritmo que é igual à base, então esse resultado aqui vai ser igual a 1. Essa aqui ela é um tanto quanto óbvia, né? Porque quando a gente pega a definição, log de A na base A. Então, isso aqui só vai ser verdade se eu tiver um A elevado a qualquer valor, esse valor seja igual a A. Ora, se eu quero encontrar o próprio número, então com certeza eu vou elevar ele a 1, né? Se eu tenho aqui log de 2 na base 2, isso aqui é 1. Se eu tenho log de 5 na base 5, isso aqui também vai ser 1, né? Porque se, vamos supor, eu vou ter aqui log de 20 na base 20, tá? Isso aqui é o seguinte, vai ser igual a um valor C qualquer, vai ser verdade se 20 elevado a C for igual a 20. Ora, para que eu tenha isso aqui, para que essa equação aqui seja verdade, basta eu fazer C igual a 1, porque aí fica 20 elevado a 1 igual a 20, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, ó, logo 20 é igual a 20, tá? Então, guardem essa segunda propriedade, bem simples e óbvia até, que o logaritmo da base, ou seja, se eu tenho um logaritmo igual à base, log de A na base A, isso aqui vai ser igual a 1, sempre, tá? Então, vamos lá, a terceira consequência gerada pela definição, tá? A potência de base A e o expoente de log B na base A vai ser igual a B. Ou seja, se eu tenho uma base A elevada a um expoente dado por log de B na base A, esse resultado aqui vai ser igual a B. Então, pessoal, para a gente poder entender esta propriedade, esta consequência aqui, vamos tentar prová-la, tá? Tentar não, vamos prová-la de fato. Vamos lembrar da propriedade, né, da definição
de logaritmo. O que é a definição de logaritmo? Se eu tenho aqui log de b na base A, isso aqui sendo igual a um c, isso significa dizer com certeza que A elevado a C vai ser igual a B. Ok? Então, se A elevado a C é igual a B, isso significa que o log de B na base A, aliás, que o log de B na base A vai ser igual a A elevado a C. Né? Então, dessa forma, se nós fizermos a substituição aqui, ó, de log de B na base A por C, nós vamos entender essa propriedade. Veja bem, A elevado a log de B na base A sendo igual a B, tá? Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a C igual a B. E, de fato, A elevado a C, ó, é igual a B. E se A elevado a C é igual a B, então, consequentemente, A elevado ao log de A na base B é igual a B, tá bom? Então, descomplicando essa consequência, é basicamente um corta-corta, tá? Se eu tenho um número que está elevado a um logaritmo, a um expoente logarítmico, e esse expoente tiver uma base igual à base da potência, então basta eu cortar aqui com aqui. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2, basta, ó, corta aqui, isso aqui é igual a 3. Se eu tenho de novo, vamos lá, 5 elevado ao log de, sei lá, 7 na base 5. Isso aqui vai ser igual aqui, ó. Corto o log com o expoente, com a base, fica igual a 7. E assim sucessivamente, tá bom? Então, a prova dela é a definição. A definição vai nos garantir que isso aqui, ó, que essa consequência aqui, ela é uma verdade. Então, pode cortar sem medo. Se você tiver com a base do expoente e a base do logaritmo sendo iguais, pode cortar sem medo, viu? Então, vamos agora para a quarta e última consequência gerada pela definição, tá bom? Ela diz o seguinte: dois logaritmos em uma mesma base são iguais se e somente se os logaritmandos forem iguais. Ou seja, se eu tenho log de B na base A igual a log de C na base A, então com certeza B é igual a C. E vale também a recíproca, viu? Ó, isso aqui significa que também vale a recíproca. Se eu tenho B igual a C, isso significa que o log de B na base A vai ser igual ao log de C na base A. Então, essa consequência aqui, ela também é passível de demonstração, tá? Eu vou demonstrar somente a ida, né, que é log de A na base B igual a log de C na base A. Então, isso implica dizer que B é igual a C. E aí vocês ficam como exercício para casa, vocês fazerem a volta, saírem daqui de B igual a C e mostrar que se B é igual a C, então o log de A na base B, aliás, o log de B na base A é igual ao log de C na base A, tá bom? Então, como é que a gente prova a ida aqui? De novo, vamos pela definição de logaritmos, tá? Se eu tenho aqui que o log de B na base A é igual ao log de C na base A, então vamos lá. Se eu tenho que log de B na base A é igual a log de C na base A, isso implica dizer o quê? Pela definição, isso implica dizer que A elevado ao log de A na base C é igual a B. Opa, a gente acabou de ver isso aqui. A gente acabou de ver isso aqui lá na propriedade anterior, não é isso? Nós vimos que se eu tenho um expoente logaritmo no qual a base do logaritmo é igual à base que este logaritmo está elevando, então basta que eu faça o corte aqui, ó. Logo, C é igual a B, tá bom? Então, está aprovado aí a ida e a volta fica como exercício, certo? Para vocês fazerem. E agora, pessoal, para a gente poder fixar bem, né, essas consequências da definição, vamos matar um exercício. Vamos lá. Então, ó, bem simplesinho, bem fácil de fazer. Vamos trabalhar somente estas consequências da definição, tá? Seja A igual a 8 elevado a 1 mais log de 3 na base 2,
Então, quanto vale A ao quadrado? É bem simples de fazer, prestem atenção, ó. Então, se eu tenho A, que vale isso aqui, ó, 8 elevado a 1 mais log de 2 na base 3, log de 3 na base 2, ele quer saber quanto vale A ao quadrado. Pois bem, vamos lembrar daquela primeira propriedade da potenciação, né, que diz que quando eu tenho um produto de potências que possuem a mesma base, nós podemos conservar essa base e somar os expoentes, só que a gente vai fazer lá ao contrário. Percebe que os expoentes estão sendo somados aqui, ó, 1 mais log de 3 na base 2, então A ele pode ser escrito da seguinte maneira: 8 elevado a 1, que multiplica 8 elevado ao log de 3 na base 2, tá bom? Nós sabemos o quê? Que 8 é igual a 2 ao cubo. Dessa forma, A é igual a 8 vezes, não preciso repetir 1 aqui, né? 2 ao cubo elevado ao log de 3 na base 2. Então, novamente, temos uma outra propriedade da potência. Eu tenho 2 elevado a 3 elevado ao log de 3 na base 2. Então, isso aqui é a potência da potência. A gente pode multiplicar um expoente pelo outro. Ficaria 3 vezes o log de 3 na base 2. Então, se eu inverter estes expoentes aí, não vai gerar nenhum prejuízo, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Dessa forma, eu vou ter que A é igual a 8 vezes 2 elevado ao log de 3 na base 2 elevado a 3. Opa, olha o pulo do gato aqui, ó. Eu tenho um expoente logarítmico que está sendo elevado, né, a uma base que é igual à base da potência. Ó, a base do log aqui é 2 e a base da potência aqui também é 2. Então eu posso fazer o que, ó? Corta aqui, corta aqui. Acabou. Questão resolvida, amigos, ó. Aqui, ó, vai ficar A igual a 8, que vai multiplicar quem sobrou. Quem sobrou? 3 elevado a 3, ó. Então sobrou 3 ao quadrado. A vai ser igual a 8 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Então fica aí 8 vezes 27. Então o valor de A é igual a 216. Acabou a questão? De jeito maneira. Eles querem saber quanto vale A ao quadrado e não somente A. Então, ó, A ao quadrado ele é igual a 216 elevado ao quadrado. E esse valor aí dá 46.656. Tá bom, pessoal? Então, é uma questãozinha bem fácil de fazer, desde que você domine o assunto de potenciação e conheça aí as consequências geradas pela definição de logaritmos. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado e entendido bem essa parte das consequências aí geradas pela definição. E até o próximo vídeo. Tchau.